nós temos, nos últimos dias, algumas mudanças, pelo menos tecnicamente aí, no cenário, na situação do mercado, que apresenta uma certa recuperação, apesar de ainda tímida em relação a toda a queda que nós tivemos nos últimos meses. Não houve nenhuma mudança fundamental na situação econômica. Nós seguimos aí numa fase de aperto monetário nas principais economias globais, mas houve uma pequena melhora, pelo menos do ponto de vista, né, daqueles que dependem de crédito farto pelos bancos centrais, na expectativa para a próxima reunião do Fed. Logo após o anúncio da maior inflação dos últimos 50 anos, a inflação continuando a subir, atingindo aí por volta de 9,3% ao ano aqui nos Estados Unidos, muita gente falou num aumento de 1 ponto percentual, né, de 100 pontos base na taxa de juros básica do Fed na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, mas emissários do Fed sugeriram aí para a imprensa especializada que isso não aconteceria e nós teríamos provavelmente um aumento de 75 pontos. A saber, né? A próxima reunião é na semana que vem. Mas essa sinalização de um aumento menor do que o esperado deu uma animada nos mercados que, né, estavam bastante deprimidos, especialmente no setor de tecnologia. O que nós observamos nos últimos dias é justamente uma certa recuperação naqueles papéis que perderam mais valor nessa correção em curso do mercado. Então, por enquanto, respondendo, né, a pergunta que eu coloquei aí no título do nosso bate-papo de hoje, pode ser algum fundo intermediário de mercado, mas ainda não parece ser o fundão. Até porque, pelo ciclo da economia, nós ainda não tivemos, de fato, uma grande recessão, uma grande correção nessa economia que segue super aquecida. Para ilustrar a situação graficamente, nós podemos dar uma olhada em alguns gráficos para mostrar o primeiro sinal de reversão que nós temos. Se nós utilizarmos o Triple Q, o ETF de Nasdaq, nós vamos ver exatamente essa movimentação de pivô de alta no mercado, que seria um movimento de impulso, um movimento de correção e agora o rompimento do topo intermediário, né? Isso acontece quando o mercado produz zigue-zague ascendente e rompe um topo intermediário depois de uma sequência de topos e fundos descendentes. Então, tecnicamente, nós temos um primeiro sinal de reversão, que seria esse pivô de alta, um cenário onde a média de 21 períodos, que é essa média em azul que você está vendo aí na tela, já está virada para cima e os preços estão acima dessa média. Então, este movimento é um primeiro sinal técnico de reversão do mercado, corrigindo pelo menos parte aí da movimentação negativa. O próximo objetivo ficaria num topo anterior por volta de 314 pontos, né? E aí, se o mercado começar a ganhar mais força e continuar zigue-zagueando para cima, nós teremos mais subsídio para acreditar numa reversão deste mercado. Por que eu acredito que se trata de uma correção intermediária e não ainda do final desse ciclo de queda? Primeiro, porque ainda estamos longe do final desse ciclo de aperto monetário, isso olhando pelo lado macroeconômico, mas olhando pelo lado técnico, o mercado corrigiu ainda pouco em relação à perna de alta anterior, se a gente pegar a perna mais longa, né? Foi uma correção relativamente pequena, se nós pegarmos toda a alta dos últimos vários anos. E nós temos ainda, em termos de timing, espaço para mais quedas, já que usualmente o mercado costuma fazer fundos desses ciclos corretivos mais importantes entre setembro e outubro, ou seja, ainda teria algum tempinho para depois o mercado fazer a sua recuperação. É só uma hipótese, nós nunca sabemos de fato o que vai acontecer, mas eu ficaria mais à vontade, né, de operar na compra de maneira mais forte depois de passar esse prazo, pelo menos.
Mas conforme os sinais vão dando, eu sou obrigado a operá-los, né? Por exemplo, ontem nós tivemos Meta, que é aí a empresa que controla Facebook, Instagram, WhatsApp e outras redes, produzindo o rompimento de uma resistência numa congestãozinha num fundo, também num pivô de alta, com 3 critérios mínimos de uma tendência de alta pelo método que eu opero, sugerindo aí pelo menos alguma recuperação, né? O mercado rompeu, até com bom volume, e tem espaço aberto para buscar os 202 pontos. É um tipo de sinalização que me faz, né, buscar operações na ponta compradora para esse tipo de papel. Então, conforme os sinais vão aparecendo, se o mercado efetivamente engrenar uma tendência de alta, da maneira que eu opero, eu sou obrigado a observar e operar esses sinais, ok? Susen, boa noite. Rodrigo também chegando aqui na sala, boa noite. Lédio Campos, o André Luiz dos Santos mandando um abraço de Amsterdã. Um abraço, André. Os amigos aí que moram na Europa falando que há uma onda de calor, né? Tá bem quente aí na Europa. Alguns outros gráficos chamam a atenção. É o gráfico de petróleo, que segurou num suporte bem importante, né? Por volta dos 95 dólares do WTI. Se perder esse patamar, nós teremos uma sinalização mais negativa para o petróleo, inclusive a sinalização de final de ciclo inflacionário no médio prazo, porque o petróleo foi o principal catalisador aí dessa inflação, no aumento do preço dos combustíveis em geral. A gasolina aqui, né, já apresenta uma correção em relação ao topo por volta de 24%. Inclusive, tivemos a Petrobras anunciando redução dos preços por parte da companhia, justamente por conta dessa redução de preço no mercado internacional do combustível. Nos treasuries mais longos, a gente vê uma certa estabilidade nos últimos dias. As taxas aí de 10 anos dos títulos do Tesouro Americano apresentaram também uma certa instabilidade e parecem até estar montando um ombro cabeça a ombro, que seria um padrão de reversão. Se essas taxas começarem a desacelerar de forma mais forte, em conjunto com a perda daquele suporte de 95 dólares do barril WTI, nós teríamos mais um sinal, né, recessivo, o que produziria a expectativa de um aperto monetário não tão intenso. A possibilidade aí da inflação já ter feito o seu